Bom dia a todos. Neste momento que estamos iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. E hoje, com a temática do capítulo 5, A Caminho da Individuação, nós iremos procurar tratar desse tema de uma forma mais simples e aplicável no nosso dia a dia. Bom, primeiramente vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Está no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 23, que é objeto de comentário do benfeitor. E ele nos escreveu: toda criatura é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do Divino Semeador, atingindo o conhecimento, a razão e a experiência. O pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Então vamos aqui fazer algumas colocações para a preparação do nosso tema desta manhã. Então, Emmanuel aqui nos convida a uma reflexão profunda, espiritual, ao dizer a nós: toda criatura é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do Divino Semeador. Então, nós somos convidados a nos perceber na nossa verdadeira fonte, originada da paternidade e do amor de Deus, que nos possibilita, através da reencarnação, a busca e a conquista dos valores imortais, das virtudes que nos identificam com a nossa fonte original. E Emmanuel prossegue: atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual. É nessa parte exatamente que há uma referência à citação de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 23. Porque aqui é dito para nós de uma forma atualizada e bem clara o seguinte: na medida em que nós, como planta espiritual, alcançamos pelo desenvolvimento o conhecimento, a razão, a experiência, e aí sim nos habilitamos a maiores níveis de crescimento, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual. Essa enxertia espiritual vem pelo amparo, pela assistência dos abnegados benfeitores espirituais, dos espíritos familiares, amigos nossos, que nos dão amparo e sustentação, mesmo que invisíveis e imperceptíveis, na superação de desafios, de problemas, habilitando-nos assim a cada vez mais alcançar altos voos. E é por isso que Emmanuel conclui dizendo: com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. Então isso que Emmanuel aqui nos revela é um fato que ocorre com a vida de qualquer um de nós. Na medida em que atingimos um certo nível de maturidade espiritual, não faltam apoio e assistência para que prossigamos de forma ainda mais intensa no nosso despertamento espiritual
e na conquista dos valores eternos. Bom, vamos então para o nosso tema, assim colocado, a caminho da individuação. Extraímos alguns parágrafos, alguns pontos do capítulo 5 do livro Em Busca da Verdade. Queríamos aqui logo nessa introdução sugerir uma leitura muito valiosa nesse entendimento desse trabalho de individuação. É uma obra, inclusive é a única obra do espírito Carlos Torres Pastorino, pela mediunidade de Divaldo Franco, e que é relativamente pouco conhecida no movimento espírita. Essa obra foi publicada em 2004 pela Federação Espírita Brasileira, Impermanência e Imortalidade. Então esta obra, que inclusive encontra-se em nossa livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, é uma obra muito importante nessa área desses estudos que temos realizado da série psicológica de Joana de Ângeles. E facilita muito o entendimento de pontos que para alguns seriam relativamente menos fáceis de entendimento e que vão se tornando bastante compreensíveis. Mas vamos para o primeiro slide com a nossa temática desta manhã. A busca do Cristo interior. Nesse cometimento, assume um papel de relevante importância, que é o esforço pela conquista da superconsciência. Quando se consegue essa integração com o ego, alcança-se a individuação. Então é o primeiro tópico para aqui fazermos algumas observações. Então, a busca do Cristo interior. Não poderíamos deixar de fazer referência à mensagem do Teu Cristo, do livro Filho de Deus, de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é luz, tu és sombra. É vida, tu és morte. Então Joana de Ângeles faz nessa mensagem um convite a uma reflexão profunda nesse trabalho da busca do Cristo interior. Que aqui ela nos lembra o seguinte: nesse cometimento assume um papel de relevante importância o esforço pela conquista da superconsciência. Como é que fica essa questão da superconsciência, que é relativo ao superconsciente? No livro No Mundo Maior, há um capítulo onde André Luiz nos traz informações importantes a respeito da divisão do cérebro em 3 andares. O inconsciente, que tem a ver com o nosso passado, com as sombras. O consciente, que tem a ver com o nosso dia a dia, as nossas ações, as nossas conquistas em termos de atitudes, de decisões no dia a dia. O superconsciente, que é as perspectivas de aspiração às virtudes, à espiritualização, que fazem parte no nosso cérebro dos chamados lobos frontais. Então, é lá, os lobos frontais, que o superconsciente, em termos de localização, se encontra. Quando se consegue essa integração com o ego, alcança-se a individuação. Como assim? Essa integração com o ego é exatamente esse trabalho que nós vamos lidando
na medida em que buscamos de forma coerente, disciplinada, pelo uso da meditação, da prece, do conhecimento da realidade espiritual da vida, à medida em que isso é trabalhado por nós de forma constante, nós abrimos o campo para essa integração do ego. Essa integração é no sentido de pararmos de ser vítimas de nós mesmos, do nosso passado de sombras, que hoje nós iremos falar muito a respeito disso, de nos percebermos como de fato somos, espíritos em transição por um corpo físico, verdadeira veste grosseira, a qual deve servir para determinadas ações e atividades no mundo mais denso, no mundo mais pesado, no mundo físico, mas com o qual não devemos guardar maiores identificações. Prossigamos. É através do amor que a divindade penetra a consciência humana por meio dos seus desdobramentos em forma de interesse pelo próximo, pela vida, do labor em favor de melhores condições para todos, incluindo o planeta, ora quase exaurido. Então, logo aqui no começo, Joana vai nos trazer referências sobre a percepção e a integração nesse amor, fonte maior proveniente do Pai, que vai penetrando a consciência humana. É interessante isso, porque, de certo modo, à medida em que nós vamos trabalhando a nossa espiritualização, nós vamos identificando e nos integrando numa percepção da vida aonde a harmonia, a paz, o amor, a fraternidade, a caridade passam a ser consequências naturais dessa integração. Então, Joana vai colocando em forma de interesse pelo próximo, pela vida, no labor em favor de melhores condições para todos. Isso é, em outras palavras, o esforço de harmonização com as leis divinas que vai trabalhando em nós de uma forma imperceptível às vezes, no envolvimento, no interesse, na prática do bem, da caridade em ação. Mais adiante nós iremos entender como isso vai se encaminhando para a compreensão dessa individuação, que é o tema dessa manhã. Deus está muito além da superada manifestação antropomórfica, sendo a inteligência suprema e a causa primeira do universo, é fonte de vida, nutrindo tudo quanto existe. É através dele que se alcança o processo de individuação. Então, a doutrina espírita trabalha em nós a compreensão muito mais expansiva e envolvente do Criador. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como já dizia a primeira questão do Livro dos Espíritos. Mas essa compreensão de Deus ainda precisa ser muito trabalhada em nós, porque nós trazemos das raízes do nosso passado reencarnatório concepções muito distantes desta proposta pela religião dos espíritos. Ainda há muito no nosso psiquismo a presença de forma sutil, às vezes indireta, do Deus julgador, do Deus vingador, do Deus que teria certas características
das inferioridades comportamentais do homem, mas com a revelação espírita, paulatinamente, isso vai mudando dentro de nós. Porque nós passamos a perceber, como já diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Deus bom, o Deus grande, o Deus que faz mover as ondas, mas o Deus que, sobretudo, estabeleceu leis de amor, de fraternidade, de solidariedade, da qual nós passamos a ser instrumentos vivos, pelo menos é esse o convite do Evangelho, durante a nossa encarnação. E por isso Joana aqui diz, é fonte de vida, nutrindo tudo quanto existe. É através dele que se alcança o processo da individuação. Vamos aqui fazer algumas colocações sobre essa individuação. Afinal de contas, o que é isso? Desculpem. A individuação ela vai se estabelecendo na medida em que nós, identificando a nossa verdadeira natureza, que é espiritual, trabalhando a nossa identificação com o amor e o bem maior, passamos a perceber as características de personalidade, de caráter mesmo, com as quais nos identificamos e que foram resultado da educação, dos exemplos, do convívio em família que tivemos, de uma série de causas externas a nós e que, na verdade, nós tomamos de empréstimo na busca de caracterizar-nos como pessoa, como indivíduo. A individuação é a consciência trabalhada na superação desse material, que na verdade não é a nossa verdadeira natureza e não constituirá a identificação nossa na realidade imortal do ser. Porque as características de temperamento, de caráter, de hábitos mesmo, que engendramos durante a nossa encarnação, ela naturalmente é despida a cada nova reencarnação. Afinal de contas, nós sabemos que não poucas vezes, nas mudanças de aparência física, inclusive na aquisição de experiências, em ambos os lados da sexualidade, o indivíduo passa a construir o indivíduo aqui, o espírito, passa a construir uma série de identificações novas que, na grande maioria, não terão nada a ver com identificações anteriores. É claro que determinadas conquistas espirituais, marcadas profundamente na alma, transcendem a reencarnação. Mas a individuação, ela vai paulatinamente se estabelecendo pela maturidade do espírito, pela sua identificação com o seu eu maior, com o seu si, com o seu self, com aquilo que de fato não é resultado das aquisições externas da sociedade ou da educação que tivemos. Mais adiante essa temática ela vai se tornando mais fácil, mas uma coisa aqui é importante já deixarmos antecipado. O trabalho da individuação tem como pré-requisito a consciência de imortalidade da alma, primeiramente, para que nós possamos nos sentir com alicerces nesse trabalho de espiritualização profunda. As pessoas que não têm ou que não tiveram ainda esse encontro espiritual consigo mesmas e que se identificam ainda muito com o corpo físico que possuem,
estão com barreiras imensas para esse trabalho de espiritualização. Porque a primeira desidentificação nossa tem que ser em termos físicos, materiais, com o corpo que transitoriamente estamos utilizando. A superação dos liames que esse corpo estabelece com o mundo material, para em seguida começarmos a trabalhar a questão espiritual nossa, da identificação dos valores que de fato sejam nossos e não emprestados pelos outros nem pela sociedade. Bom, prossigamos. Supõe-se que a individuação irá ocorrer somente por meio dos momentos exitosos, das vitórias sobre a sombra, da autoconsciência conseguida. Mas também, nesse processo de individuação, surgem períodos muito difíceis, defluentes do avanço da idade, entre outros aspectos. Então, o trabalho da individuação, independente de dificuldades que estejamos vivendo no presente, deve ser pautado em termos de urgência. Porque, na verdade, ele, durante o seu processo, haveremos de ter altos e baixos, problemas, doenças, limitações, e que não significam não estarmos nos esforçando devidamente pela nossa espiritualização. Não! Nós estaremos nos esforçando, mas num mundo de provas e expiações, onde inúmeras contingências que fogem do nosso controle nos envolvem, é necessário que no dia a dia esse trabalho de individuação esteja sendo desenvolvido, mesmo que tenhamos altos e baixos, mas que o compromisso e a diretriz de firmeza nesse propósito não seja alterado. Então, prossigamos. A individuação não é uma conquista fácil, tranquila, mas resultante de esforços contínuos, devendo passar, às vezes, por fases de sacrifícios e de renúncias. A semelhança de quem galga uma elevação, um cume, uma montanha, beneficia-se do ar puro, do melhor oxigênio. Então, há uma consequência natural no nosso esforço de individuação que já estará sendo percebido por nós no dia a dia. Um certo equilíbrio de nos impormos em situações que antes geravam desequilíbrios ou desarmonias em nós. A percepção da realidade do mundo espiritual, que, paralelo ao mundo físico, constantemente se influenciam um ao outro. A vivência das oportunidades do bem e da caridade, com renúncia, com abnegação, que são frutos do trabalho de espiritualização e de individuação em nós, pode e deve ser constatado, percebido ao longo do dia. A individuação é o oxigênio puro de manutenção do ser, uma forma nova de religiosidade, na qual se consegue a harmonia entre a vida na terra e no céu. E isso nos faz lembrar aquela citação do apóstolo Paulo à carta aos Gálatas.
Se temos consciência de sermos espíritos, vivamos como espíritos, independente de estar no corpo material ou fora dele. Então, a individuação é o oxigênio puro de manutenção do ser, dos ideais nobres, dos objetivos elevados da experiência no corpo. Por isso, Joana coloca como uma nova forma de religiosidade, sinônimo aqui de espiritualidade profunda, na qual se consegue a harmonia entre a vida na terra e no céu, de tal forma que está no corpo ou fora do corpo passe a ser apenas mera circunstância temporária da vida, mas nas quais o espírito se sente perfeitamente integrado. São os arquivos do inconsciente que conduzem o indivíduo e não o seu ego sujeito às alternativas dos interesses imediatos. Então, é por isso que nós somos tão chamados e advertidos no Evangelho, pelo Cristo, a orarmos e vigiarmos. Porque em inúmeras situações no dia a dia, nós tomamos atitudes ou ações cuja origem está nos arquivos do inconsciente. E isso é de tal forma que, para a maioria das pessoas que ainda não despertaram para a sua espiritualização, elas agem como verdadeiros robôs, sob a imposição das circunstâncias, das emoções e do momento, curtindo não poucas vezes remorsos e sentimento de culpa, depois de tomar ações e atitudes cuja origem veio do inconsciente, do mundo de sombras, que ainda voltaremos a falar. Nesse arquivo grandioso do espírito, o ego pode e deve manter diálogos com o self, para tomar conhecimento lúcido dos seus conteúdos e melhor conduzir os equipamentos de que dispõe na sua proposta de vida. Quando aqui Joana coloca, o ego pode e deve manter diálogos com o self para tomar conhecimento lúcido dos seus conteúdos, é o resultado do trabalho da meditação, da reflexão que possamos tornar hábito e nos isolarmos em determinados momentos do dia, buscando, através da interação com os objetivos elevados da vida, abrir campos ao autoencontro, a perceber o que é que nos moveu durante o dia em determinada ação ou atitude, e por que, de certo modo, agimos sem pensar. Então, tudo isso faz parte desses diálogos com o self, para tomar conhecimento lúcido dos seus conteúdos. É necessário que isso se torne um hábito em nós, para que possamos disciplinar, impor, estabelecer hábitos novos, perceber quando estamos sendo vítimas de condicionamentos próprios que já deveriam ser suficientemente superados. A pessoa deve aprender desde cedo a enfrentar os fenômenos existenciais como parte do seu programa evolutivo. O que equivale a significar que, se dando conta da própria sombra, não a deve transferir para outrem, mas cuidar de diluí-la. Então, a grande proposta educativa da
doutrina espírita é de assumirmos as responsabilidades dos atos, das atitudes que tomamos, sem utilizar de mecanismos escapistas em culpar coisas, pessoas ou situações por aquilo cuja responsabilidade principal foi a nossa. Então, à medida em que agimos assim, nós estaremos trabalhando a diluição dessas sombras do nosso passado. E, ao mesmo tempo, quando isso vai ocorrendo, assumir a responsabilidade já é o primeiro passo importante nesse trabalho de superação, de diluição. Rejeitar ou ignorar a sombra é candidatar-se a conflitos contínuos que poderiam ser evitados caso se reconhecesse a ocorrência desse fenômeno próprio do ser humano. Ela faz parte do ser, de igual forma como o ego, o self e todos os demais arquétipos, heranças do largo trânsito da evolução. Então não podemos ignorar nem rejeitar as sombras que trazemos do passado. E em algumas oportunidades eu lembrei aqui, mas eu sempre acho interessante voltar a enfocar o fato de que na própria Bíblia essa questão dessas sombras que trazemos do passado estão consignados naquilo que o João Evangelista dizia, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram porque todos nós trazemos um passado de sombra, o qual, enquanto não for suficientemente resolvida e diluída, poderá nos ocasionar quedas e desastres morais, espirituais. Então, não podemos rejeitar nem ignorar. E quando isso acontece, nós nos candidatamos a ter conflitos contínuos. Então, o primeiro fato de reconhecer, de não responsabilizar os outros, é muito significativo nesse trabalho de superação das sombras. As sombras fazem parte do ser de igual forma como o ego, o self e todos os demais arquétipos, heranças do largo trânsito da evolução. Essa parte final aqui, Joana lembra, inclusive tendo por base aquilo que é enfocado pela psicologia tradicional e por Jung também, a presença do inconsciente, sombra, do ego e do self, faz parte desses arquétipos que estão presentes em toda criatura humana e que são nada mais, nada menos do que o resultado das heranças do passado reencarnatório nosso. Desse modo, os desafios da sombra merecem observação carinhosa, a fim de conseguir-se a sua integração no self, não mais separando o indivíduo do ser divino que ele carrega no íntimo. Então, o desafio da sombra. Joana aqui diz a nós que merece atenção, observação carinhosa, cuidadosa nossa, para trabalhar na sua superação, na sua diluição, a consequente integração no self, não mais separando o indivíduo do ser divino que ele carrega no íntimo. Então, com esses comentários finais, nós concluímos o estudo dessa manhã. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Um bom dia a todos.